E agora eu quero perguntar pro Garça sobre o Coringão. O que acontece, Garça? O normal do Corinthians é golear o Inter em casa ou é perder pro Mirassol sem vontade nenhuma? Qual Não, que é o mas normal eu desse time? queria falar aqui, deixar bem claro para os nossos telespectadores, antes que vaze aí no site de fofoca que tem crise aqui no relacionamento do nosso casal corintiano. Realmente eles estão passando por um momento Jamais. de dificuldade no relacionamento, as ideias não têm Jamais. batido, tem tido bastante discussão, mas calma, a gente vai controlar e eles vão Mas se vamos entender. combinar? Então, se vocês virem algumas indiretas, algumas coisinhas Cutucada? assim, entre Eu vou eles, dar uma nos cutucada no WhatsApp, Garça. Vou dar umas cutucadas. Faz vinte e assim, cinco anos que a gente se cutuca, O vai mudar Corinthians, agora? o Corinthians faz isso, ele traz alegria para os rivais e traz essas decepções que causam tanto estresse para os torcedores corintianos. Então, é Fala isso aí, aí Garça. para os sites não inventarem notícia. Léo Dias, né? Quem me conhece sabe, não tenho nada contra o Garça. Nem a favor. Seguinte, cara, o que eu reclamo, tenho reclamado muito do Corinthians é a nhaca que o time joga. Concordo. É totalmente a nhaca da vontade de jogar esse ano absurdo na pré-Libertadores. Os dois jogos passou o primeiro numa fase Contra o aquele time tá amador, horroroso, pode falar. A primeira amador. fase que ele passou. Time de Copa Total, Kaiser. Time horroroso. Um bom Várzea do Brasil compete com esse daí. Um bom time Várzea Totalmente. compete. Dá pra jogar aquela final que joga no Pacaembu de vez em quando. Sabe? Nesse nível. Acho que joga com. Mais ou Dá menos jogo. isso. E aí foi pra outra fase com o Barcelona também. Entrou perdido já. Entrou já perdido. Beleza, caiu pra Sula. E não consegue jogar. E não é só em torneio internacional. No Campeonato Brasileiro também não. O único jogo bom no Campeonato Brasileiro foi contra o Inter. É. E o que me parece é a má vontade de jogar. Porque é aquilo que eu tento falar. Não é o problema do time não ter técnica e ter maus jogadores. Isso é um problema? Ponto. É, lógico. Pô, ninguém quer ter uma zaga horrorosa que bate cabeça, tromba um com o outro. Quando o Angeléria não tá, ou quando o Mateuzinho não tá, é pavoroso. Exato. Isso é um problema? Claro que é. Mas você pelo menos vê que quem tá em campo tá correndo. De um tempo pra cá, nem isso. O Memphis, não é porque ele deu a cavadinha. Eu acho que ele é muito importante pro time do Corinthians quando ele quer jogar. Quando ele joga pro ataque, ele é importante. Só que ele não dá um bote na marcação. Nesse jogo com o Mirassol, o cara passou na frente dele, na entrada da área, ele não fez a questão de esticar o pé. E aí eu começo a pensar se isso não é... Esse problema de má vontade do elenco não tem muito a ver com alguma dessas situações. O cara não quer correr, o outro não corre, por que eu vou correr marcando? Não sei nem se tem salário atrasado, tem muita Também, coisa. tem algumas coisas que podem estar acontecendo, porque não faz sentido, e é isso que eu questiono, perder para o Mirassol, que só tem refúgio, grande parte do Corinthians, inclusive, jogando lá, perder para o Mirassol, fora de casa, com uma má vontade danada. Né? Então, é esse intuito. E até onde vai esse jogo do Corinthians? Essa não ter... O que me parece é que não tem tesão de vencer. As últimas entrevistas, desde a época do Ramon dos jogadores e mesmo com o Dorival agora, não muda. Todo mundo sabe que nós temos que melhorar, a gente está trabalhando muito, estamos se fechando para isso, nós sabemos os erros, vamos melhorar. E não melhora, o time não corre, o time não se dedica. E lógico, tá tendo essa rotatividade do elenco, o Dorival ainda não é culpado porque ele tá conhecendo os jogadores, são só 4 jogos. Você não pode culpar o Dorival por ter escalado um jogador X pra ver Ele como também é que é é o o jogo. responsável pelo jogo do Inter. Exatamente. Ele é responsável de mudar o Não, time? se ele não tem culpa na derrota, ele também não tem o mérito na vitória contra o Não, Inter. também acho que ainda não. Ah. Também acho que ainda não. Eu acho que tanto faz, ou um ou outro, sabe? Segue um caminho. Ou o Dorival já tem mérito contra o Inter, mas daí tem responsabilidade aqui, ou não tem nada, algum dos dois. Acho que contra o Inter foi... Eu acho que existe um pouco daquele jogo como se fosse contra o Palmeiras. Acho que foi só aquele alívio, sabe? Saiu, não tava num clima ruim, chegou técnico novo, todo mundo quis mostrar jogo. Mostrou alguma coisa e acabou tendo a situação de ser expulso e veio o jogo, pressão em casa e beleza. Mas no jogo normal, como você viu do Corinthians, não tem conseguido jogar. Isso é o que eu questiono um pouco. Então, o Dorival ainda tá tentando conhecer o elenco, já percebeu que o Charles nesse jogo nem entrou, ainda bem, porque já percebeu que é horroroso, e assim vai. Então, eu acho que deve ter algum tipo de reformulação agora no meio da temporada.
Pelo menos na saída de alguns Como jogadores ano que não passado, estão né? jogando. Precisa chegar alguma... Precisa chegar um ou outro jogador. A zaga é pavorosa. Pavorosa. O Lan teve um lance lá, quando tomou o gol, o Félix Torres pulou e não achou a bola. Impressionante. Parece que é uma criança de 12 anos jogando que Quem não que é joga pior, bola. Félix Torres ou Kaká? Pelo amor de Deus, cara, não sei. Eu não sei dizer. E o pior é que foi a dupla desse jogo, né? Falou pra esse então. jogo. E o Kaká até tava vindo mais seguro. De repente Mas, dá um é, estalo Kaká na ataca cabeça melhor. do cara. Acho que a Kaká ataca melhor que pra zagueiro, meio que foda-se também, sabe? Exato. Ele faz gol, mas pra zagueiro foda. É, foda-se. Sabe pra escanteio? Sabe esses lances? Ele é um zagueiro... Não tô dizendo que ele é um Marquinhos, um Thiago Silva que sempre cabecearam bem, não. Vixe, tá longe disso. Mas que comparado ao Félix Torres, Tem esse diferencial, né? ele ataca um pouco melhor, pelo E menos. aí é isso, você vê os jogadores, você vê o Ranieri que tava vindo muito bem como cabeça de área, compor no terceiro zagueiro, jogou no losango ali, aberto pela direita, e o Maicon foi o primeiro volante. Tudo bem, vamos esperar o Dorival mais esse tempo. Eu acho que cobraram o Dorival a partir da janela depois do Mundial. Ah, sim, aí já. Ele vai ter um mês pra treinar, mundo, conhecer o elenco, mas tá horrível. Viu? Não, o Dorival pavoroso. não, chama o 9 pra mim, sabe? O Dorival hoje ainda tá assim. Tá? Exato. É. Qual que é o lateral direito lá, o 34? Puta, dando um pitaco, volta a falar. O 11 do Corinthians dá jogo. Sai já começa a cair. Mas depende de quem é esse 1. Eu acho que é os 9 do Corinthians que dá jogo. Coronado, cara, até o Igor Coronado. Não, é mais o da frente só que mantém um pouco. Você vê que o Yuri tá fazendo falta pra caramba quando ele não joga. Tem sido poupado, mas né? O Garro não consegue substituir o Garro. O Coronado não. Mas ninguém substitui o Garro no Brasil, vamos falar a verdade, né? Mas o Coronado, pelo menos no jogo com o Mirassol, as poucas momentos que o Corinthians teve foi o Coronado, mas o time inteiro horroroso. Não dá pra dizer que ele foi o melhor. O próprio Bidon, que o Roger gosta aí. Ele é bom jogador. Muito assim. Então, é bom. Mas tá contagiado. Então, é difícil. Por isso que eu tô falando que tem alguma coisa errada lá. Daqui a um tempo deve aparecer na mídia. Tem alguma coisa que não tá batendo ali no meio. Vamos ver. O meu ponto de discordância, acho que foi quando eu entreguei os pontos assim, eu falei, cara, esse time foi no jogo Corinthians e Palmeiras, cara. Porque eu sempre defendi, existe jogo que você não vai ter vontade de dar aquela raça, né? Principalmente quando vinha do Paulista ali, teve aqueles motoclube da vida, veloclube, né? Tinha uns jogos horrorosos. E eu entendo o time jogar numa intensidade diferente do que ele joga clássico. Beleza. Eu entendo ele jogar numa intensidade diferente quando joga fora de casa e quando joga dentro de casa, porque tem a pressão da torcida. Eu entendo isso tudo. Mas aí quando teve o Corinthians e Palmeiras pelo Brasileiro, que foi 2-0 pro Palmeiras, mas poderia ter sido muito mais, o Corinthians não chutou, não teve vontade. Ali pra mim, cara, esse clássico, esse time não joga com vontade, e assim, não é um clássico, na minha opinião, é o maior clássico do país, cara. Se esse jogo não te dá tesão de jogar, nenhum outro vai dar. Se Corinthians e Palmeiras não é o jogo que você entra com sangue no olho, né, como a torcida gosta de falar, que jogo você vai entrar, cara? Ali acho que foi quando foi minha virada de chave, assim, sabe? Eu falei, pô, esse time, acho que o fato de ter tido um título tirou um caminhão das costas do cara, e aí eles já estão prontos para terminar o ano. A sensação que eu tô é essa. Já entendeu? Cumprimos esse ano a nossa parte. Já, tem o título, entendeu? O time tava 6 anos sem ganhar nada, olha aí, meu título. Então eu acho que desde Corinthians e Palmeiras eu passei a aceitar, o Corinthians vai enfrentar, vou pegar um time que tá mal hoje em dia, o Grêmio, né? O Corinthians vai pegar um Grêmio fora, cara, eu não acho que o time vai ganhar. Mas tem bola para ganhar, na minha opinião. O Corinthians tem bola para ganhar do Grêmio fora, mas não vai ganhar. Não vai ganhar. Entendeu? Então, e aí era isso que eu tava falando contigo, do que eu entendo. O normal desse time, para mim, agora até o fim do ano, é ir nessa nhaca. É essa pouca vergonha. Os caras não jogaram com tesão Libertadores, não jogaram com tesão clássico, não jogaram. Da hora que você falou, pô, é normal jogar. Você acha que é normal jogar com essa nhaca contra o Mirassol? Eu falei, acho. Pra mim, esse é o normal desse time. Não, sabe? Desse time, mas a gente não pode aceitar como torcedor que o time joga assim, cara. É isso que eu fiquei questionando. Não sei se vocês vão lembrar faz pouco tempo que a gente conversava disso, na temporada que o Corinthians vinha mal, acho que foi até do Vitor Pereira, que aí ganhou alguns clássicos, ou com o Silvinho, não lembro, que o Corinthians ganhou alguns clássicos, acho que ganhou do Palmeiras e do São Paulo e tal, e eu falei, e aí não ganhou mais nada também de campeonato, nem nada. Mas eu falei, pô, pelo menos o time tá entrando com vontade no jogo que precisa. É eliminado na semi do Paulistão para um São Bernardo, sei lá, coisa da vida. No jogo que tem que ter vontade, que são os clássicos, cara, ele ganhou de todo mundo. Eu acho que foi o Silvinho, porque, se não me engano, dessa leva toda de técnico, só o Silvinho ganhou do Palmeiras. E aí eu falava isso. Só que agora esse time nem isso, cara. Sabe? Mas agora, em contrapartida, tem um Paulistão, sabe? Então, assim, claro que ninguém é louco de abrir mão de título, ninguém vai falar, eu prefiro perder o título, mas jogar com vontade dos clássicos. Ninguém vai abrir mão de título. Ainda é o que mais importa.
Mas, cara, esse time não tem tesão. É isso que você falou. Não tem tesão, vontade de vencer. É essa nhaca. Esse é o normal. Minha esperança tá... Desculpa. Minha esperança tá justamente numa reformulação, na janela e tudo mais. E ter uma virada como no ano passado. Sabe? Para ver se... que vem? Eu acho que se vier 2, 3 é muito, hein? Eu acho que o Corinthians só precisa de 2, 3 nomes, cara. Não precisa igual o ano passado. Porque do meio pra frente, no meu entendimento, o time é bom, assim, sabe? Que vê 2, 3, mas se vier 2, 3 titulares, por exemplo, trouxe agora o Anrileri, na minha opinião, trouxe um titular, sabe? Você contratou para trazer um titular. Imagina que ele traga 2 zagueiros titulares. Pô, pra mim seria um sonho, assim, sabe? De, entendeu? E acho que ajeita o time. Então, meu ponto é esse, né? Então, a esperança minha, até a janela, eu vou continuar com esse mesmo discurso lá no nosso grupo. Não se surpreenda se achar que, sabe, putz, eu não olhei a tabela do Corinthians, na verdade eu tô me divertindo mais em olhar a tabela do Santos até o Mundial. Então, cara, você vai ver, vai ser essa meiuca ali, ó. O Corinthians, se nada mudar, o Corinthians vai terminar 12º, o brasileiro. Que não tem nem a emoção de brigar para não cair, sabe? Vai ser essa pouca vergonha, na minha opinião. O Gustavo Henrique não jogou por quê? Suspenso, machucado? Ele operou hérnia, vai ficar acho que um mês afastado. Hérnia. E o Galo nem sinal também. Voltou, tá no que eles chamam de terceira etapa, que é já treinar com o campo, mas ainda não... Mais umas 2 semanas para ele poder voltar a jogar. Na parada também, né? Então... E vai voltar bem depois da parada. Mas eu concordo. Por isso que eu tô falando, de agora até a parada pra Copa do Mundo de Clubes lá, vai ser essa porcaria, na minha opinião. Não tô nem... Ó, próximo jogo. Quinta-feira, Racing Corinthians lá em Racing. Você tem alguma esperança? Porque não é o Racing bom, hein? Só destaca. Racing ruim. Não é o Racing bom. Esse ganha, não tem como. Esse é um time não, tem como. Pro Corinthians tem como. Eu não boto fé. Não, esse ganha. Aí depois temos no próximo domingo, Corinthians e Santos. Ah, né? Esse ganha. Jogo dos desesperados. Tem que ganhar. Vai ser uma massa. Eu cravo, vai ser 3-0 Corinthians. Esse é o jogo que faz com que o torcedor fale, o time tá com vontade de novo. Esse jogo, pegar a fase do carro do Street Fighter, o Santos hoje. Só pra terminar os próximos 3 jogos, tem o jogo de volta contra o Novo Horizontino em casa. Que também tá ganho, já. Que também teoricamente tá ganho. E aí, você acha que esses caras vão... É uma semaninha tranquila. Vai ser uma semana bem tranquila. Eu acho que vai fazer 2 vitórias. Eu acho que vai ser eliminado da Sula. Porque acho que empata. Vai, os caras não estão com vontade de jogar Sula. Eu acho que não vai ser agora. Eu acho que vai ser, mas não nessa rodada. Eu acho que... Porque o empate já basicamente elimina, não é? O empate, sim. Depende da vitória do América. Se o América ganhar do Huracan, sim. Se não... a gente tem que torcer já pro América. Ele já tá indo pro playoff, já brigando, não é? Não, na realidade é melhor o Huracan vencer. O Huracan vencer o América e pela segunda exatamente. Para primeiro colocado já... Entendeu? Então o Corinthians tá nisso, aí vai ficar nessa. Só que daí, como eu imagino, se acontecer o que eu espero, é assim, ganha do Santos, ganha do Novo Horizontino em casa esses 2 jogos, aí a torcida já volta a ficar o melhor time do mundo, sabe? Cara, eu não me iludo com esse time. Pra mim, era o caso de estar já gritando vergonha, time sem vergonha, porque, cara, é falta de vergonha na cara mesmo. Eu vejo muito assim. Infelizmente, eu vejo